E aí, Nilson César? Antes falou Jorge Sampaoli e depois falou Marcos Braz. Nada. Foi uma das maiores cascatas que eu vi na minha vida. Aliás, ele estava falando português. Vocês lembram que ele aprendeu a falar português, estava falando devagar, falando português. Agora, como ele está pressionado, ele resolveu voltar a falar espanhol para ninguém entender nada mesmo, entendeu? Ninguém entendeu nada, sabe? Divagou nas respostas sem pé e sem cabeça. O Sampaoli é muito fraco como treinador, na minha opinião. Para mim é o tipo do cara que está aí há tanto tempo no mercado, sempre em bons lugares, sempre bem colocado, mas ele não me convence. Eu não gosto de treinador que faz o tipo de trabalho que ele faz. São 31 equipes diferentes jogando no Flamengo. 31 times diferentes jogando no Flamengo. Em 31 jogos. Em 31 jogos? Como é que vai dar samba isso? Não dá samba, cara. Você tem que... O Everton, Marcos Rocha, o Mike, né? Sempre joga um dos dois. O Gustavo Gomes, o Murilo e o Piquerez. O Gabriel Menino, o Zé Rafael e o Veiga. O Dudu, o Rony e o Arthur. Pronto. Todo mundo sabe o time do Palmeiras. Aí entra um, entra outro, mas todo mundo sabe. O Palmeiras, se tiver cansado, saiu. Teoricamente, o Palmeiras é o adversário do... O Botafogo é a mesma coisa. A ausência é mais quando é por cansaço, né, Nilson? Claro, o cartão amarelo, o cartão vermelho. Acontece, ou tá machucado. Então, o Botafogo é a mesma coisa que tá na ponta do campeonato. O Botafogo, você sabe de cor e salteado, o time do Botafogo também. Gente, olha, com todo respeito, você sabe que eu respeito a opinião de todo mundo, mas esse cara, pra mim, é uma grande enganação. Esse Sampaoli é uma grande enganação. Outra coisa que eu vou falar pra você. Você viu o Marcos Braz falando agora aí que não, tá tudo bem, não sei o quê. Quem falou aqui no intervalo? Você? Meia-noite pode ter outro técnico? Não duvido. Não duvido. Também dirigente não confia em nada. Fala uma coisa agora, recebe uma pressão... E aí, se eles reúnem aí meia-noite resolver demitir o cara, demite, pronto. E ainda mais quando o pessoal fala que tá prestigiado. Não foi o caso, né? Mas quando fala que, não, o técnico tem total respaldo da direção. O Marcos Braz tem uma frase muito boa. Foi quando perguntaram sobre o Rogério Ceni, ele falou que pularia de paraquedas com o Rogério Ceni, né? Aparentemente o paraquedas não abriu, nem dele, depois disso ele demitiu o Ceni. Então, quer dizer, são frases do futebol e a gente, claro... faz parte do folclore, né? Isso. Foi o que eu brinquei aqui. Eu falei, aí, tá todo mundo falando isso agora, mas ninguém garante que meia-noite não pode demitir o Sampaoli, né? Bruno Prado, e essas declarações do Jorge Sampaoli e também do Marcos Braz? O Nilson falou que não entendeu, né, o que o Sampaoli falou por conta da língua, e de fato ele não fala, não quer, né, não faz um esforço ali para falar um pouco melhor o português. Mas vou resumir um pouquinho do que disse o Sampaoli, abre aspas. Hoje o time pôs a cara, atacou até o último segundo, converteu o pênalti e teve 14 finalizações no segundo tempo. Além de qualquer erro, claro que há apreciação e parece que vincular o que aconteceu no Paraguai é diferente do que aconteceu hoje, totalmente diferente. O time está com energia e decisão, ainda não com a precisão que estamos acostumados nesse time, mas com certeza vai aparecer. Temos uma semifinal importante e valorizo muito o esforço de hoje. Fecha aspas. Nesse trecho aqui, o Sampaoli tem cuidado, primeiro, em falar, em elogiar, né, o esforço do time, e também em falar, né, que não tá, digamos assim, corpo mole, falar que a postura tá totalmente diferente, porque em outros momentos o Sampaoli já chegou a criticar o elenco, os jogadores de forma indireta. Nessa parte aqui, ele parece que mudou um pouquinho o discurso, deu uma amenizada, porque de fato a partida do Flamengo foi muito ruim. E ele fala que pôs a cara, atacou até o último segundo, enfim... Dá uma amenizada no discurso o técnico Jorge Sampaoli, Bruno Prado. Ele foi num discurso de que o Flamengo foi bem, ou relativamente bem, ele não foi num discurso de crítica, foi num discurso mais tranquilo, e muito porque saiu um gol no fim, né? Se o jogo termina 1-0 para o São Paulo, o ambiente seria outro, né? O resultado condiciona muita coisa. Se termina 1-0 para o São Paulo, a entrevista do Marcos Braz seria uma, a entrevista do Sampaoli também seria bem diferente.
Então, o gol no final, mesmo não sendo um resultado bom e mesmo a atuação sendo ruim, deu uma tranquilizada aí nas entrevistas do Flamengo. E vamos ver na quarta-feira, tem uma boa vantagem, deve se classificar dentro do normal, mas não dá para dizer que está garantido porque o time está jogando mal. E se está jogando mal, você deixa aberta todas as possibilidades. É um momento bem ruim do Flamengo e que, se não tiver resultado, o que a diretoria do Flamengo faz? Eu não estou fazendo adivinhação, estou trabalhando com o que a diretoria do Flamengo tem feito nos últimos anos. Quando as coisas não andam, eles trocam o técnico. É isso que eles fazem. A diretoria do Flamengo, ela contrata sem saber porque está contratando e demite sem saber porque está demitindo. Então, o histórico do Flamengo, dessa diretoria, mostra isso. E daqui a pouquinho teremos mais da zona mista lá no Maracanã, com os jogadores deixando o estádio. Você com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan, no rádio, no YouTube, clica no joinha, deixa o seu like. Ainda 30 mil pessoas com a gente nesse pós-jogo da Jovem Pan, acompanhando os bastidores e toda a repercussão de Flamengo e São Paulo 1-1 no Maracanã. Agora, Nilson, pensando na quarta-feira, Flamengo e Grêmio. O Flamengo tem a vantagem de 2 gols. Dá para o torcedor ficar um pouco mais confiante, pensando, por exemplo, não, claro, nas atuações, mas pensando no time decisivo que o Flamengo tem? Dá para dizer assim que os jogadores podem chamar a responsa e passar por cima de qualquer adversidade com o técnico Jorge Sampaoli? Olha, o Flamengo teria que caprichar muito para não se classificar. É para final, né? Se ganhar, já está na final da Copa do Brasil. Teria que classificar, porque está ganhando de 2-0 e vai jogar em casa. Então vai ter que caprichar muito para tomar 2. E ainda o Grêmio tem que ganhar de 2 para ir para pênalti, né? Tem que ganhar 2 vezes, ganhar 2-0 no tempo normal, né? E ainda ir para pênalti. A vantagem do Flamengo é muito grande. A única coisa que pode ocorrer é você ver um Flamengo diferente desse Flamengo que nós vimos no segundo tempo. Por exemplo, um Flamengo igual jogou o primeiro tempo contra o São Paulo. Se jogar o que jogou o primeiro tempo contra o São Paulo, corre risco sim. Vai que o Grêmio meta 1-0 assim logo aos 10 minutos, 15 minutos. Se jogar essa bola no primeiro tempo contra o São Paulo, corre risco. Se jogar o que jogou o segundo tempo contra o São Paulo, o Flamengo vai sair classificado para a final da Copa do Brasil, independente de racha em vestiário, independente de Sampaoli, independente de qualquer coisa. Então eu acho que é mais ou menos isso que deve acontecer. Jogando a bolinha que jogou no primeiro tempo contra o São Paulo, tem risco. Jogando o que jogou no segundo tempo, vai sair classificado. E para você, Bruno Prado, pensando na próxima quarta-feira, Flamengo e Grêmio, o ambiente, mesmo que o Marcos Braz, o Sampaoli digam que não, mas o ambiente é ruim, é notório isso, os jogadores reclamam do técnico, o técnico fala dos jogadores, enfim, tem essa troca de farpas, aquela coisa toda. Mas pensando em quarta-feira, dá para o torcedor do Flamengo acreditar que os jogadores podem ter uma postura independente da relação que possuem com o técnico Jorge Sampaoli, porque é um jogo ali que o Flamengo tem a vantagem de 2 gols de diferença, né? Venceu no jogo de ida, e além do mais, pode dar ali a vaga para uma final, para disputar um título que salvaria, entre aspas, o vexame maior de não conquistar nenhum título no ano. Então dá para acreditar que os jogadores possam fazer diferente na quarta-feira? Eu acho que não, acho que o jogo vai ser ruim pro Flamengo, mas aí pode classificar, porque tem uma vantagem grande. Mas eu não imagino o Flamengo jogando bem, não. Pelo que ele mostrou nesses últimos jogos, eu não imagino o Flamengo fazendo um grande jogo, como fez em Porto Alegre. Talvez tenha sido o último jogo muito bom do Flamengo. Até o jogo do Atlético, que venceu em Belo Horizonte, que foi quando deu a confusão lá com o Pedro e o preparador físico depois, ainda foi um bom jogo, mas o do Grêmio foi muito bom, a ida. Mas agora, pelo que o Flamengo tem feito, eu não imagino não o Flamengo fazendo um jogo muito bom. Pode classificar pela vantagem, mas eu acho que está aberto. Eu acho que o confronto está aberto pelo que o Flamengo tem feito. O confronto ainda está aberto. E agora tem jogador do São Paulo falando, Raí... Vamos lá, em mímica eu já não vou entender, gente. É melhor escrever, né? Vamos lá, pode botar na tela então pra gente ver. O Alan falando ao vivo aqui na Jovem Pan. Nos últimos dias, o que incomoda o torcedor talvez seja a falta de reação ou apatia do Flamengo em momentos de adversidade. Foi assim no jogo contra o Cuiabá, o próprio Olímpia agora no Paraguai. Como é que o elenco recebe isso? Como é que você avalia esse momento? Como é que essa eliminação bateu nesse grupo?
Sobre as vaias, isso é normal. Futebol é como um relacionamento, né? Quando você em casa faz as coisas mal, seu esposo ou esposa não vai te receber com flores. E para reverter isso é ganhando jogos e a torcida vai vir a nosso favor de novo. E para a gente conquistar essa vaga quinta-feira, que a gente sabe que é muito importante. Alan, depois desses momentos difíceis que vieram à tona aí mais informações de um relacionamento distante do elenco com o Sampaoli, principalmente depois daquele caso do Pedro e tudo mais. O Marcos Braz passou por aqui, falou sobre isso, o Sampaoli lá também. Então você, como representante de hoje do elenco do Flamengo, queria que você falasse um pouquinho. Existe um distanciamento, a harmonia não é exatamente essa? Se você pudesse falar sobre o assunto, por favor. Não, nenhum. Acabei de responder ali. Quando algum jogador vir aqui falar isso, vocês podem acreditar. Agora, falar até papagaio fala, o que vem de fora para dentro, isso a gente foge do nosso controle, né? Mas isso não existe, não. Só para fechar, agora lá no Paraguai, depois do jogo, o Felipe Luiz mencionou que os jogadores... Tá aí a palavra do Alan. Então, a repercussão na zona mista do Maracanã, já teremos mais jogadores também. O técnico Dorival Júnior, a princípio, não será ali divulgado a coletiva ao vivo, né, no canal de São Paulo, só depois, né, Chacon? Então, por isso, para explicar para quem nos acompanha, por isso não exibimos, né, a entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Mas até para a gente fechar esse pós-jogo falando do São Paulo, Bruno, Nilson, Chacon, que fez hoje com o time reserva uma boa atuação no Maracanã, né? Ali com as suas dificuldades, guardada as devidas proporções, encarando um Flamengo titular, com o Maracanã lotado, o São Paulo conseguiu fazer frente a esse Flamengo, que não vive uma boa fase, mas é um time ainda com um poder decisivo muito grande, Bruno Prado. Como é que você viu esse São Paulo de Dorival Júnior na partida desta noite, que saiu com um placar de 1-1 no final ali, poderia ter conquistado os 3 pontos, Bruno Prado? Foi uma boa partida, assim, nada demais, só que foi um bom jogo, claro. No time reserva no Maracanã, conseguiu fazer a sua parte, esteve perto de vencer o jogo, até poderia ter vencido. Usou bem os contra-ataques no segundo tempo. O Lucas fez boa partida, principalmente no primeiro tempo, depois talvez tenha cansado, caiu no segundo. Rames, você vê que ainda está longe da forma ideal, mas fez boas jogadas, é um cara que vai crescer, sem dúvida, na parte física, qualidade técnica tem bastante. O Pato também é um cara que sabe o que fazer quando a bola chega no pé, mas parece distante na parte física. Então, esse é ótimo que o São Paulo tenha trazido jogadores de qualidade, mas tem essa questão que os caras chegaram no meio da temporada brasileira, final da temporada europeia, estão há algum tempo sem jogar, então na parte física eles ainda não estão no ideal, mas acrescentam demais na parte técnica para o time do São Paulo. Nilson César, esse São Paulo do Dorival Júnior vem surpreendendo bastante positivamente, é um time que agora avançou na Copa Sul-Americana para as quartas de final, revertendo uma desvantagem do jogo de ida. Pode chegar na final da Copa do Brasil. E é um time que, tempos atrás, né, era bastante questionado. Hoje é um São Paulo que tem suas dificuldades, mas que consegue emplacar alguns jogos importantes com o Dorival Júnior. Sem dúvida. O Dorival é um grande treinador. Talvez o treinador em atividade no Brasil. Ele vive o melhor momento da carreira dele como técnico. Ele completou 60 anos de idade e vive o melhor momento da carreira dele como treinador. E ele está conseguindo extrair do São Paulo muita coisa boa. Muita coisa boa. Até está extraindo coisas incríveis do São Paulo. Hoje, com o time misto, quase ganhou o jogo no Maracanã. Não ganhou por um acaso o jogo no Maracanã. Se tivesse que ter tido um vencedor desse jogo, seria o São Paulo. Então eu admiro demais o trabalho do Dorival. Você sabe quem lançou o Dorival como técnico? Quem? O Muricy Ramalho. Muricy que lançou ele no Figueirense como treinador. E o Muricy me falou exatamente isso. Falou, melhor momento que ele vive como técnico. O grupo de São Paulo adora o Dorival. Ele é um cara queridíssimo dentro do grupo. A direção de São Paulo tem uma afinidade com o Dorival imensa. O Muricy
não precisa nem dizer, ele que lançou o Dorival como treinador. Legal que eles trabalham juntos. Né? Claro, trabalham Bem juntos. bacana. A afinidade é enorme do Muricy com o Dorival. Então as coisas estão melhorando no São Paulo, porque o ambiente ficou muito bom com o Dorival Júnior, né? Ficou muito bom. Não que o Rogério tenha problema, não. O ambiente teve uma evolução muito grande de ambiente com o Dorival. E ele, como técnico, é um cara que está num grande momento como treinador. Está extraindo do São Paulo muita coisa boa. Por exemplo, eu não ficaria surpreso se ele classificasse o time para a final da Copa do Brasil. Na próxima. Essa vitória contra o São Lourenço, eu acho que deu um moral muito grande para o São Paulo para o jogo de quarta-feira contra o Corinthians. Então, para mim, não seria nenhuma surpresa ter uma final Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Não teria surpresa nenhuma, porque o São Paulo tem condições, sim, na minha opinião, de reverter a situação contra o Corinthians.